Olá pessoal, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamonnier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, eu sou aí construtor da teoria econômica quântica, né? A teoria que está revelando para o mundo que os fundamentos, ou melhor, que a economia estava mal fundamentada, né? E eu provo isso, né? Então tem uma série de vídeos aqui no YouTube que eu postei sobre essas provas concretas. Como eu cheguei nessa conclusão, eu só aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, e ela vai revelar o segredo da economia, a forma correta de entender os efeitos da economia, enfim. Então, só digitar Leverson Costa aqui no YouTube que você vai ver a série de provas. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar nesse vídeo provando o estado estacionário de Robert Solow, lá da teoria do crescimento do famoso economista Robert Solow. Eu vou mostrar uma matemática, isso aqui é uma contribuição original para a economia. Existe uma matemática, uma geometria que está dentro lá do estado estacionário de Robert Solow, lá das curvas de Robert Solow. E falar um pouco assim como que eu vejo os novos estados estacionários. Eu não vou detalhar aqui na teoria do crescimento econômico de Robert Solow, eu vou mostrar só a matemática direto, certo? Uma coisa bem objetiva, sem ficar discutindo muito a teoria, mas é mostrar uma realidade que estava por trás do ponto lá do estado estacionário de Robert Solow, né? Então isso daqui que é interessante. Então, o que é o estado estacionário de Robert Solow, pessoal? O estado estacionário de Robert Solow é atingido quando o investimento se iguala à depreciação. Cada unidade de capital cria uma quantidade igual de depreciação. Neste estágio, o aumento de capital reduz o consumo. É como que vai para uma região de equilíbrio, né? Então tudo está equilibrado, o gasto é menor, enfim, e aí você precisa passar para um novo estágio de crescimento, né? Que Robert Solow fala. O modelo de Robert Solow prevê que no longo prazo todas as economias convergem para um estado estacionário. Contudo, países com diferentes taxas de poupança, produtividade e populações trabalhistas possuem estados estacionários diferentes, né? Existem níveis de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico diferente. E, portanto, quando o Robert Solow fala, diz que o aumento da taxa de poupança faz a economia crescer até alcançar um novo estágio estacionário, né? Então, é como que essa taxa de poupança cresce até chegar no estado estacionário, depois tudo fica estagnado, é estagnado porque você precisa ler corretamente o sinal que o gráfico está falando, depois você precisa construir um novo estágio, um novo estado de crescimento, uma nova taxa de poupança para atingir um novo estado de estacionário. Isso é a curva de desenvolvimento, a teoria do crescimento do Robert Solow. Bom, mas o que eu quero falar aqui para vocês é esse ponto aqui, o cálculo desse ponto. Então, o que eu vou mostrar para vocês, provando que o estado estacionário de Robert Solow é uma constante, no final ele é uma pirâmide. E aí a gente precisa fazer alusão, uma metáfora do monte de areia, do crescimento de um monte de areia, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então você vê aqui, ó, o Y faz o papel do investimento, essa curva, né? Essa curva verde é o Y, a curva de investimento, e o Y1 é a depreciação, que é aquela curva lá em rosa. O K é o capital, né? E aqui é o que a gente está falando aqui, que é o ponto de equilíbrio lá da curva de Robert Solow. Então, a curva verde de investimento é uma raiz quadrada de x, que eu posso escrever dessa forma aqui, e o Y1 é essa função crescente x, que é a depreciação, sempre ele é sempre uma constante, né? É uma constante. Então, o que você pode dizer
que lá naquele estado estacionário é o ponto de equilíbrio, onde que a economia está estabelecida, ela chegou no seu... ela estacionou, por isso que fala de um estado estacionário. Ok, então o que eu fiz para chegar, para calcular esse estado estacionário que é uma pirâmide? Isso daqui é uma contribuição original para a economia. É como que você percebe aquele ponto do estado estacionário. Então eu vou igualar aqui, ó, y igual a y1. Né? Eu igualo y igual a y1. Aí eu desenvolvo esse cálculo, tá vendo? Eu vou desenvolvendo esse cálculo que você está vendo lá. E aí eu chego aqui nesse resultado que raiz quadrada de x é igual a 1. Bom, quanto que vale x para que esse resultado seja igual a 1? Aí eu faço essa consideração. 1 dividido por raiz quadrada ao quadrado mais 1 dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras, se eu resolver essa solução, resolvendo esse teorema de Pitágoras, isso daqui é igual a 1. Por isso que eu vou considerar y, aí eu considero y como, porque eles são iguais, né? Porque eu faço a consideração aqui, ó, que y é igual a y1, que é igual a 1. Portanto, eu vou dizer que x, né, vamos dizer x, né, lá do teorema de Pitágoras, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, eu vou considerar a, y, esse termo como y e esse outro termo como y1. E, portanto, é igual a 1. E aí, isso cai num triângulo de Pitágoras. Um triângulo de Pitágoras com os catetos iguais. Por isso que um cateto vale 1 raiz quadrada, 1 sobre raiz quadrada de 2, e o outro cateto vale 1 sobre raiz quadrada de 2. E, portanto, o estado estacionário é que está tudo estacionado. Equilíbrio, significa equilíbrio. Por isso que a hipotenusa desse triângulo de Pitágoras vai ser o estado estacionário que vale 1. Então, aqui a base da pirâmide, que é a hipotenusa, ele vale 1, que eu vou chamar do estado estacionário. Cleverson, como que você chegou nessa pirâmide aqui? Essa pirâmide ela é uma dedução matemática, viu, pessoal? Ela é pura originalidade. Né? Eu tenho até aqui no YouTube, eu provo como que eu cheguei nessa pirâmide. Então ela não é uma coisa que eu joguei de qualquer forma, não. Então você vê que ó, 1, 3, 5, 7, ela, por exemplo, ela é proporção de Galileu, é corpo em queda livre, tá? Então ela não é qualquer coisa, não, certo? Ela não está aqui solta. Mas também você vai ver numa simbologia, você tem que saber ler o símbolo que está por trás, o significado dos símbolos. Vou chamar essa pirâmide, que é o resultado lá do estado estacionário. Portanto, o estado estacionário é uma pirâmide desse tipo, por esses cálculos que eu realizei, mas isso daqui faz uma alusão ao monte de areia. Ao monte de areia. Imagine só, um monte de areia, você vai crescendo um monte de areia de que forma? Jogando areia por cima. Que você joga por cima, ele vai aumentando a base, e esse monte de areia vai aumentando, né? O monte de areia no final ele tem um perfil piramidal. Só que chega um momento que você não consegue mais colocar areia por cima desse monte de areia. Porque na verdade você só cresce um monte de areia se você jogar areia por cima aqui. Você vai jogando por cima. Então chega um momento que você não consegue mais crescer esse monte de areia porque ele já está tão alto que você não consegue mais jogar areia lá de cima para aumentar a base. Nessa situação que cai no estado estacionário. É a lógica do estado estacionário. Por isso que eu posso chamar o cálculo do estado estacionário, ele tem uma forma piramidal desse tipo, que na verdade é um triângulo de Pitágoras com catetos iguais. Eu só pego ele, giro ele e vira uma pirâmide desse tipo. Que é uma proporção de Galileu, isso aqui. E uma proporção de Galileu, 1, 3, 5, 7, o corpo em queda livre. Né? E portanto, isso daqui tem um perfil do monte de areia, que você cresce um monte de areia jogando areia por cima dele. Só que chega um momento que esse monte de areia está tão grande que você não consegue mais aumentar esse monte de areia. Nesse caso, você chegou no estado estacionário lá da curva de Robert Solow, da curva de crescimento de Robert Solow. E sempre é importante entender que você vê que aquela curva de investimento, a curva verde, ela é uma raiz quadrada. Ela está dizendo, ela chega numa saturação, né? Ela chega numa saturação. Então, quando você analisa a teoria econômica quântica, ela já provou que a economia tem um limite econômico de no máximo 6%.
e o espectro econômico ele também é estreito, né? Então você pode fazer essa conexão desse estado estacionário de Robert Solow com a própria teoria econômica quântica, com esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Tá vendo esse gráfico? Né? Que ele tem um limite econômico de 6%, depois ele cai numa colinearidade, mas como o limite econômico ele é estreito, é da natureza da economia ela viver em recessão. Mesmo que o governo tenha uma baixa taxa de juros para potencializar o consumo, é da natureza ela viver em recessão. Por quê? Porque o espectro econômico ele é estreito. E isso você vê o que está acontecendo em várias economias do mundo, da japonesa, dos Estados Unidos, na europeia. Elas entraram numa região de saturação, de recessão econômica. É como que elas foram para um estado estacionário de Robert Solow. Então, esse estado estacionário Robert Solow é como que você faz a conexão com o tamanho do espectro econômico revelado pela teoria econômica quântica. E mesmo você tendo uma baixa taxa de juros, o governo fazendo vários incentivos, como o espectro econômico ele é estreito, é da natureza da economia viver em recessão, certo? E aí você, digamos, você tem dificuldade do consumo. E aí nessa recessão é o que você pode chamar lá do estado estacionário Robert Solow. Coisa interessante, né? Então eu estou conectando a teoria econômica quântica com a curva de Robert Solow, com a teoria do crescimento de Robert Solow. Então, beleza. Então, ok. E aí eu faço uma outra comparação também, tá vendo nessa curva? Aqui você tem o estado estacionário e você tem o ponto B aqui que a gente chama, que nesse ponto B, na economia, ele é o ponto, nesse ponto B, que a gente chama aqui, cadê onde eu escrevi? Esse ponto B, só lembrando aqui dos conceitos, esse ponto B aqui é o consumo máximo, é a regra de ouro, é o bem-estar do consumidor, né? Onde que você vê aqui, onde essa curva de investimento ela está mais distante da curva de depreciação. Então é como que que a gente chama aqui como é o bem-estar máximo do consumidor, né? A regra de ouro que eles chamam, que nesse ponto onde ele está mais distante da curva de depreciação, onde o investimento é maior, vamos chamar assim, entendeu? Porque ela vai crescendo, né? A curva de investimento ela começa do zero, ela vai se afastando da curva de depreciação e até chegar de novo aqui na frente, aproximar, cruzar com essa curva de depreciação. Então, nesse ponto B, você calculando aqui, você vê que Y, que é a curva de investimento, ele é maior do que quando você faz essa projeção, né? Você faz essa projeção, aqui você projeta, você vê que a curva de investimento ela é maior do que a curva de depreciação, né? Nesse caso aqui, a curva de investimento é igual à curva de depreciação. Agora, para essa situação no ponto B, onde é o consumo máximo, enfim, a regra de ouro, você vê que a curva de investimento é maior que a curva de depreciação. Portanto, nesse caso, você tem um triângulo de Pitágoras, onde os catetos são diferentes. Os catetos são diferentes, tá vendo aqui? E, portanto, a hipotenusa é diferente de 1. Só para um título, para vocês perceberem como que vocês percebem, eu trago uma visão pitagórica para a teoria do crescimento de Robert Solow, uma visão geométrica diferente, mas eu estou fazendo conexão com a teoria econômica quântica, né? Então, novamente, quando você fala que a curva de investimento ela vai até ela cruzar com a curva de depreciação, e ali você tem um estado estacionário de Robert Solow, que ele fala que aí os países precisam passar para um novo estado estacionário, construir uma nova taxa de poupança. Isso acontece novamente. Por quê? Porque a teoria econômica quântica ela revelou o tamanho do espectro econômico. Ele é pequeno, ele vai de 2% de inflação a 6% de inflação. Como é estreito, é da natureza da economia viver em recessão, viver no estado estacionário, onde tudo está equilibrado, o consumo ele é menor, por isso que é o conceito justamente de estado estacionário, que ele fala nesse caso, nesse estágio o aumento de capital reduz o consumo. E é justamente isso que você vê. Então é como que você olha para o Japão, vamos supor, olhar para a economia japonesa, é como que o povo lá
tem muito dinheiro, tem uma taxa de poupança alta no Japão, mas o povo não consome, entendeu? Então é como que, por exemplo, a Europa também está indo para essa situação. A taxa de poupança é maior, o povo está guardando mais dinheiro do que consumindo, porque ela entrou também num padrão econômico, entendeu? Você tem uma moeda valorizada, enfim, tudo isso. Tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui, o modelo de solo do crescimento econômico forma uma espiral de Pitágoras. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês um outro detalhe sobre essa lógica da teoria do crescimento de Robert Solow, que ele fala o seguinte, quando Robert Solow diz que o aumento da taxa de poupança faz a economia crescer até que alcance um novo estágio estacionário, entendeu? Então, nesse caso aqui, veja, por exemplo, o país chegou nesse estado estacionário, ele precisa construir um novo boom de investimento, de um novo boom de crescimento econômico, não é isso? Então é como que ele precisa construir uma nova taxa de poupança para chegar num novo estado estacionário. E, portanto, ao longo do tempo, cada país vai construindo um novo estado estacionário. Só que para construir um novo estado estacionário sempre é mais difícil. Sempre é mais difícil, porque eu falo sempre, é da natureza da economia. A economia, naturalmente, ela controla a natureza. A economia, naturalmente, ela controla a natureza. Por quê? Porque eu provei que a economia é uma ciência exata, portanto, é uma ciência empírica, logo ela não é ideológica. Então, como ela é uma ciência exata, como lá, vamos supor, você pega aí a Europa, o Japão, eles estão estagnados. Por quê? Porque já chegaram no estado estacionário. Então, para você ter um novo boom, para construir um novo estado estacionário, você precisa de novos investimentos. E às vezes, isso nem é necessário você ter novos investimentos. Aí você precisa fazer investimentos em outros países. Então, vamos pegar, por exemplo, a Índia. A Índia, ela carece de investimento, de fato. O Brasil também. A China também. Né? Então, é como que aqueles investimentos que, vamos supor, o poder financeiro americano, europeu, japonês, em vez deles investir pesado lá nos países deles, eles vão fazer investimento em outros países. Por quê? Porque esses países já chegou num estado de desenvolvimento, um estado estacionário já, digamos assim, sólido, que eles têm muita dificuldade para pular para um novo estado estacionário. E nesse caso, você vê, vai formando várias raízes quadradas, né? Vai formando várias raízes quadradas. Aqui esse estado estacionário é uma raiz quadrada de x. Esse novo estado estacionário é uma raiz quadrada de 2x. Esse novo estado estacionário é uma raiz quadrada de 3x. Então, eu coloco aqui que o tempo 3 é maior do que o tempo 2, que é maior do que o tempo 1. Ou seja, para você chegar no novo estado estacionário, esse tempo ele é mais longo. Ele é mais longo, certo? Então, por quê? Porque o país já tem uma infraestrutura considerável. Então, para você reconstruir, digamos assim, uma nova infraestrutura, sempre é mais difícil. Apesar de tudo, você pode falar de desenvolvimento científico e tecnológico, enfim, sempre é mais difícil. Porque ele já chegou naquilo que ele precisava. E aí, nesse caso, você pegando vai formando raízes quadradas. Isso vai formando uma espiral pitagórica. Uma espiral pitagórica. Ó, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9, raiz de 10, raiz de 11, raiz de 12, raiz de 13. É como que cada braço desse é um novo estado estacionário. Então você vai vendo que à medida que vai aumentando, vai construindo novos estados estacionários, o braço da espiral ele fica maior. O braço da espiral é maior. Certo? A espiral pitagórica, Então esse braço, por exemplo, esse braço aqui é menor do que esse. Então esse braço, ele demora mais você construir um novo estado estacionário, porque esse braço, ele é maior. E é sempre mais difícil. Então isso também explica por que civilizações chegaram num estágio muito grande
depois elas perdem o poder, outras vêm, porque é justamente isso aqui, tá, cara? É justamente isso. Porque você chega numa região, estagnou, você já fez o que tinha que fazer e você tenta dar novos saltos e não consegue mais. Aí você precisa ir para outros países, fazer investimentos em outros países, né? E, enfim, porque senão o seu dinheiro fica acumulado lá naquele próprio país e é como que um dinheiro fica morto. Então, é o caso do Brasil. O Brasil carece de infraestrutura, de muito desenvolvimento científico e tecnológico, enfim, em várias áreas. Então, o Brasil, como ele tem essa carência, ele pode chegar mais rápido no estado estacionário, certo? Ele chega no estado estacionário, só que ele já pode chegar num estado estacionário diferente, por exemplo, dos Estados Unidos da América ou da Europa, porque ele pode agregar tecnologias novas, por exemplo, que não existe na Europa, que não existe nos Estados Unidos, que não existe no Japão, entendeu? E aí, com o tempo, todas essas economias, elas vão caminhando para uma harmonia econômica, como que, vamos supor, os Estados Unidos tem um país que tem um nível de desenvolvimento muito alto, a Europa também, o Japão também, e o Brasil carece disso, mas vai chegar um tempo que o Brasil vai se aproximar dessas economias. Porque é assim a ordem da natureza. A natureza ela tende para uma harmonia, ela tende para um equilíbrio, tudo. Né? Mas enfim, eu queria mostrar para vocês, para finalizar aqui, né, pessoal, para finalizar aqui, só mostrando essa informação que está por detrás do estado estacionário de solo. Entendeu? Que, na verdade, ele forma uma pirâmide como você está vendo aqui, essa pirâmide, fazendo esses cálculos que eu mostrei para vocês. Aqui, nesse caso, é uma pirâmide, um triângulo de Pitágoras com catetos iguais, e a hipotenusa, que é a base, é o estado estacionário, que vale 1. É a lógica do monte de areia. Né? O monte de areia cresce, só que ele chega numa altura que você não consegue mais crescer esse monte de areia porque ele está muito alto. Isso é que a gente vai chamar de um estado estacionário. Mas também é aquilo que eu falei, economia. Como a economia ela tem um limite econômico, ele é estreito de 2 a 6%, é da natureza da economia viver numa recessão, ou seja, num estado estacionário de fato. Né? Que aí não fica mais difícil você fazer investimento naquele local, porque ele já tem um nível vamos dizer, de desenvolvimento muito alto. Né? Enfim, aí tem que procurar, aí para passar para um novo estado estacionário sempre é mais difícil, né? E para chegar nesse novo estado estacionário é muito mais difícil ainda. E demora mais tempo, né? E aí outro cálculo que eu faço aqui. Então eu fiz no estado estacionário e fiz nesse ponto aqui o consumo máximo, né? Em B o consumo máximo. Nessa situação você tem um triângulo de Pitágoras com catetos diferentes. E novamente eu mostro nessa figura aqui, você está vendo, três estados estacionários, como exemplo lá da teoria do crescimento de Robert Solow. E sempre o estado estacionário seguinte demora mais tempo para chegar a um novo estado estacionário. E isso daí, como são raiz quadrada, isso daí vai formando uma espiral pitagórica desse tipo. E aí você vai ver que os braços vão ficando maiores. Como os braços vão ficando maiores, significa que demora mais tempo chegar nesse estado estacionário, enfim, e aí, além de ser mais difícil chegar nesse novo estado estacionário, é mais difícil também fazer investimento nesses países, porque já tem uma infraestrutura considerável, enfim, tudo isso. Né? Então, eu só estou mostrando aqui uma matemática que estava por detrás do estado estacionário de Robert Solow. Eu não estou preocupado em falar se é isso, se é aquilo, eu não estou preocupado em desenvolver, né, a teoria de Robert Solow. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, que por trás do estado estacionário Robert Solow e das curvas de investimento de Robert Solow, eu estou vendo isso como
uma pirâmide como o Teorema de Pitágoras, como a espiral de Pitágoras. Então, uma forma diferente de você perceber a economia. E numa nova percepção, por exemplo, da teoria de Robert Solow do crescimento econômico. Isso é importante porque ela pode abrir caminhos para você ver, por exemplo, uma nova forma de crescimento econômico, entendeu? São essas coisas que a gente vai trazendo percepções diferentes. A teoria econômica quântica é isso, ela trouxe uma nova percepção para as pessoas perceber a economia sob uma outra perspectiva. Uma perspectiva mais profunda, porque isso que eu estou mostrando nesse vídeo aqui, que você está vendo nesse vídeo, é uma perspectiva mais profunda ainda lá do estado estacionário Robert Solow, uma matemática que está por detrás da curva de Robert Solow. Então isso tem uma profundidade, isso te mostra novos caminhos, uma nova forma de você perceber a teoria de Robert Solow e vai te ajudar em outras situações para entender a economia. E isso aqui também significa aprofundar ainda mais nos fundamentos de economia, porque crescimento econômico tem a ver com fundamento de economia, os fundamentos de economia, né? E eu sempre falo aqui uma coisa, na minha visão, né? Assim, eu falo sempre, talvez uma das áreas mais importantes da economia é o turismo e o lazer, porque são coisas que não caem numa rotina. Não cai numa rotina. Por que o crescimento ele vai também para uma estagnação? Por que o crescimento econômico ele vai para uma estagnação, como lá no estado estacionário? É como que cai numa rotina, Agora, lazer, turismo, isso não cai numa rotina, sabia? Então, igual ao alimento, a gente se alimentar, a gente todo dia precisa se alimentar, mas não cai numa rotina, E a gente tem prazer de se alimentar, como tem prazer em ir fazer o lazer, como nós temos prazer no turismo, em viajar. Então, é como que isso daí, esse tipo de economia, ela nunca caminha para um estado estacionário, entendeu? Ela nunca caminha para um estado estacionário, porque ela não cai numa rotina. Isso daí é interessante. Né? Então eu vejo essa parte do turismo, do lazer, são coisas que é um investimento que eu vejo como um investimento que não tem como errar, não tem como dar errado, entendeu? Porque não cai numa rotina e as pessoas, né? Você vai hoje numa cidade, num centro turístico, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, na Bahia. Aí você passa um ano para voltar lá, aí você vai ver, o prazer é outro, você vai encontrar outras pessoas, enfim, entendeu? Então sempre é uma novidade, né? O turismo, quando você pensa o turismo, ele é sempre uma novidade, entendeu? Ele é sempre uma novidade, por isso que é sempre difícil dizer que o turismo vai para uma região estacionária, não vai. O lazer também é sempre uma novidade, né? Porque são coisas que você não faz no dia a dia. Então isso daí é uma economia muito interessante de grandes investimentos na área do turismo, do lazer, né? E da alimentação mesmo, que é uma necessidade fundamental do ser humano e a gente nunca cai numa rotina na alimentação. Então essa é a minha visão sobre a teoria do crescimento econômico, tá? De crescimento econômico, enfim. Mas eu não desenvolvi nenhuma teoria do crescimento econômico ainda, eu estou vendo as teorias do crescimento econômico que existem por aí, para eu começar a desenvolver a minha, né? Mas como o limite econômico ele é estreito, é da natureza da economia viver em recessão, cara. Viver em recessão, entendeu? É como que você viver no estado estacionário, de fato, de Robert Solow. E nesse caso, uma coisa interessante que não cai numa recessão, que não cai no estado estacionário é o lazer, é o turismo, entendeu? Simplesmente isso. A alimentação, porque o seu trabalho também cai numa rotina, né? Você ir trabalhar todo dia cai numa rotina, né? Então o turismo, o lazer, esses dois segmentos do mercado, ele não cai numa rotina. Então é muito interessante essa visão. Obrigado. Fica aqui para reflexão, né, pessoal? Para reflexão mais profunda sobre isso que eu falei.